É possível dizer que, ao final de uma instrução, de um dia de instrução, né, o seu aluno consegue efetuar lá, vamos dizer que o seu critério de avaliação sejam 10 disparos no alvo, uma folha A4, geralmente é um padrão que eu vejo, né? Pelo menos aqui na Bahia, 10 disparos numa folha A4, na distância de 7 metros, em determinado tempo. Se esse aluno, ao final do dia, ele consegue colocar os 10 disparos ali, naquela folha 4, nas condições que você colocou, é possível a gente apontar que esse aluno aprendeu, que houve aprendizado? Não, só performance. Show de bola. Quer contribuir um pouco mais com a gente aí, Wellington, sobre isso? Na verdade, eu acho que você já citou a melhor referência, né? Inclusive, eu tenho ela aqui também, já li, eu consulto várias vezes a questão do livro do Schmidt, né? Cara, para instrutor e para o cara que opera e quer desenvolver treinamento, é fundamental, né? O cara ter esse livro e fazer uso dele, né? E como você citou aí a questão da performance, eu até citei no e-book aí que eu fiz, né, do programa de treinamento, sobre essa diferença, né, de performance para aprendizagem. E muitas das vezes, qual é o problema? O problema é que o aluno sai daquele dia porque ele teve uma boa performance achando que ele aprendeu. Esse eu vejo o grande problema do treinamento pode ser, não sei se problema no instrutor também, de não deixar aquele aluno ciente de que ele precisa saber essa diferença entre performance e aprendizagem, né? Ele não vai sair dali com aquele padrão de movimentos consolidado. Ele teve uma instrução, ele muitas vezes aplicou o que o instrutor falou naquele momento ali, né? Deu resultado, beleza. Tá, mas e depois? O que é que vai fazer com que realmente gere uma aprendizagem, aquela performance? Porque se ele performou bem naquele dia, para o cara que normalmente faz o curso de um dia, meu irmão, ele sai lá, espera pra caralho. E aí que entra o ponto. Será que ele vai conseguir ter essa mesma performance num confronto armado lá na frente, a partir do momento que ele não treinou mais aquilo ali? Perfeito, perfeito, show de bola. Obrigado, Wellington. Alguém mais quer fazer alguma consideração, tem algum conhecimento prévio sobre isso, sobre aprendizagem, quem sabe alguma outra referência, psicologia? Não? Então vamos lá. O Schmidt, ele traz um exemplo muito pontual, né? Na verdade, é uma comparação entre aprendizagem e performance em dois experimentos, né? Ele compara performance a você pegar uma água, coloca uma água na panela, esquenta a água ferve. O fato da água ferver, ele está evidenciando ali uma performance, ou seja, houve uma mudança do estado natural da água. A água está parada, ela começa a ferver, há uma mudança, né, com a fervura. Só que quando você tira o estímulo, que é o fogo, quando você tira o estímulo, a tendência da água é o quê? Ela voltar ao seu estado natural. Então, ali, o Schmidt aponta que aquilo ali é uma performance, ou seja, a performance é um padrão de resultado no momento, que é aferido no momento. Enquanto que a aprendizagem, ele vai e diz, agora você pega esse vaso de água, você coloca um ovo e cozinha o ovo, né? Mesmo após você tirar o estímulo, que é o fogo, e a água voltar ao seu estado normal, o ovo ele não volta mais ao seu estado anterior, né? O ovo ele está cozido agora. Então, uma vez cozido, ele faz uma analogia ao processo de aprendizagem. Então, a aprendizagem, trazendo agora para uma linguagem técnica, ela é um processo de mudança no sistema nervoso central. Basicamente, a aprendizagem é a construção de memórias. E a gente precisa refletir um pouco sobre como ocorre essa construção de memórias, e aqui duas especificamente vão ser bastante importantes para a gente, enquanto praticante, enquanto planejador, que é a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, que a gente vai abordar um pouco mais à frente. Entender esse processo das memórias é a relação da evocação dessas capacidades, desse repertório que nós temos, do ponto de vista mental, do ponto de vista neural, e isso é extremamente importante para a gente pensar na, na terceira linha de análise dentro do processo da construção do plano, que é
a gente conseguir transferir essa aprendizagem. O que é transferir a aprendizagem? Dificilmente você vai ter um cenário e um ambiente de treinamento, principalmente focado em autoproteção ou em defesa, que você vai conseguir reproduzir as situações fidedignas, né, de maneira psicológica, ou de maneira física, ou de maneira contextual, a situação que ocorre no mundo real. Então, a gente precisa organizar a nossa prática de modo que a gente aproveite mais os produtos daquela prática para que a gente seja capaz de transferir para um cenário similar ou parecido àquele contexto que a gente estava treinando. E aí, a gente tem que pensar em algumas estratégias já consolidadas em pesquisas, em experimentos, para a gente trazer essas reflexões aqui no ambiente científico, né, nesse ambiente acadêmico, para a gente pensar em situações de aprendizagem, ou opções de aprendizagem, né? Qual seria a opção ou a combinação de opções mais interessante dentro do tempo que eu tiver para desenvolver aquele treinamento, né? E aí, não menos importante, a gente precisa pensar também nos fatores que influenciam essa performance. Então, vamos lá. Apesar de eu ter aprendido determinada coisa, performance vai ser o resultado, ou seja, o produto da aprendizagem, né? Eu mensuro, entre aspas, a quantidade de aprendizado de uma pessoa a longo prazo, eu mensuro pelo resultado, ou seja, pelo produto que ela me entrega em performance. O Schmidt traz até uma referência que para você avaliar a aprendizagem, essa avaliação tem que ser tardia e não imediata, porque se você avalia imediatamente, você submeteu o indivíduo a uma quantidade de estímulo, de prática, de repetição, e naturalmente ali ele vai estar sob os efeitos temporários dessa estimulação, ou seja, não validar um real diagnóstico da influência do treinamento naquele comportamento do indivíduo. Então, uma avaliação tardia, 3, 6 meses, um ano, é mais interessante para você avaliar a aprendizagem do que você aplicar de maneira imediata e você acreditar que você fez o melhor treinamento. Dito dessa forma, a gente pode pensar também que se um aluno ele não tem o melhor rendimento ali naquele treinamento, não quer dizer também que aquele aluno lá na frente não vai ter um comportamento operacional adequado. Isso é muito relativo. Talvez, a depender do perfil do aluno e do contexto da prática, vai ser justamente esse cara que vai ter um resultado melhor lá, porque a gente precisa refletir outras influências dessa construção de memórias que lá na frente poderão ser evocadas por aquele cara que não teve aquela performance toda. Mas o processo de construção das memórias desse indivíduo pode ter sido mais eficiente para a retenção, né, dessa performance, dessa aprendizagem a longo prazo, do que o cara que praticou ali em bloco para caralho, fez muita repetição e teve um ótimo resultado. Então, alguns fatores eles vão influenciar a performance, né? Nível de motivação, fadiga, sono, e principalmente no contexto que a gente está trabalhando é o estresse, né? Analisar a influência do estresse, do medo, no comportamento ali do nosso indivíduo. Isso é importante porque dentro de uma programação de prática, se você tem uma prática predominantemente de uma habilidade fechada, né? E o que é uma habilidade fechada dentro do conceito de aprendizagem motora? Uma habilidade fechada é você fazer um treino ali, né, fixo entre 3, 5 metros, 7 metros, 10 metros, não importa. O ambiente é previsível, é fixo, é uma habilidade fechada. Então, se você faz ali o seu saque, a sua sequência de disparos, 1, 2, 3, faz recarga, não importa quantas, você tem um planejamento do que exatamente você vai fazer. Então, você tem a antecipação do seu comportamento e você estrutura a sua programação motora para lidar com aquele comportamento. Isso é uma habilidade fechada. Diferente de uma habilidade aberta, que é quando você tem um ambiente imprevisível e a tua performance ela está dependente do comportamento de outras pessoas. Então, quando a gente pensa em estresse e quando a gente pensa programação da nossa prática, a gente precisa refletir até que ponto nós estamos tendo um treinamento coerente para a realidade que a gente precisa aplicar. Até que ponto esse meu treinamento dessa forma, somente dessa forma, ela vai me possibilitar entregar esse resultado. E aí, vários modelos de vários formatos de estrutura de treinamento, né? Inclusive, nós temos uma referência
muito positiva aqui a nível nacional, que é o Calaça, que trouxe ali em seu livro, né, as quatro etapas do treinamento de alto rendimento. E uma dessas etapas, que é a última etapa, é a, a imersão do processo da realidade simulada. Então, você tem uma sequência de etapas que você vai construindo o repertório de habilidade do indivíduo, e aí você chega e você vai combinar o quê? Você vai colocar fatores estressores e contextuais dentro de um ambiente controlado para você simular, tentar aproximar aquele comportamento mais próximo para que a gente possa desenvolver uma habilidade aberta em um ambiente imprevisível. A gente não controla, inclusive, né?